sociedade civil tem realmente se mobilizado na luta contra o crack? Os órgãos públicos têm dado ênfase a essas cobranças? No programa de hoje nós vamos continuar falando da marcha contra o crack. O programa Resgatados fez a cobertura completa sobre esse evento e é sobre isso que vamos falar no programa. Vamos falar das ações que têm funcionado e as ações que não têm funcionado na luta contra o crack. O programa Resgatados começa agora, fica conosco. Seja bem-vindo a mais um programa Resgatados. E o tema do programa de hoje é a marcha contra o crack. Para falarmos sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma presença para lá de especial, o deputado e pastor Vanderlei Miranda. Obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado a você, Vinícius. Quero também agradecer o Cris, agradecer o pastor Wellington e a todos de casa que acompanham o nosso programa. Pastor Vanderlei é o presidente da Comissão de Enfrentamento do Crack da Assembleia Legislativa, tem viajado no nosso estado todo e é um dos idealizadores da marcha contra o crack já pelo 3º ano. Então, como prometido no nosso último programa, nós vamos então continuar falando um pouco sobre esse assunto, a marcha contra o crack. Então nós vamos chamar o VT e daqui a pouco a gente volta para falar, conversar um pouco sobre esse assunto. E aí, pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre essa questão da marcha contra o crack, esse evento promovido pela Assembleia de Minas e a sociedade civil. Nós vamos andar no meio das pessoas para saber o que elas pensam sobre essa questão da marcha. Então confere aí a nossa matéria. Essa é uma luta de todos nós. É uma responsabilidade intransferível de todos nós. Com muita fé, com muita coragem, com muita bravura, nós haveremos, com muita dureza, dizer um não ao uso do crack, às drogas, e vamos dizer um sim à vida, família, felicidade, a um futuro maravilhoso, recheado de fé e de amor. A Assembleia de Minas está cumprindo o seu dever e eu aproveito esse momento para convocar todo mundo, os mineiros, todos os brasileiros, para que a gente possa vencer essa dura guerra, que é certamente um grande malefício da sociedade contemporânea. Vamos lá, o futuro nos aguarda. Paz nas escolas e defesa da vida. Esse foi o tema da marcha contra o crack e outras drogas nesse ano. Em todo o percurso, a marcha foi embalada pelas batidas dos tambores, liderados pelo sargento Johnny da Polícia Militar. Ele conta sobre a importância dessa atividade durante a caminhada. Essa atividade, uma das atividades culturais que atrai o jovem. É a linguagem que a gente usa para poder se aproximar do público juvenil e através dessa aproximação da música, da dança, a gente consegue trabalhar temas preventivos. Não só de prevenção ao uso de drogas, mas qualquer tipo de violência. Pastor Vanderlei, o senhor que é um dos organizadores e também um dos que idealizaram a questão da marcha, como é que foi para o senhor estar participando ali da marcha no sábado? A questão do público, né? O maior público que nós já tivemos, 22 mil pessoas. Como é que o senhor vê essa questão da marcha para a sociedade, os benefícios da marcha para a sociedade de Belo Horizonte? Olha, eu acredito, Vinícius, que a gente está num momento onde marchas e movimentos estão indo para as ruas reivindicar. E creio que a marcha contra o crack e outras drogas, pela paz nas escolas e pela vida, esse foi o tema dessa 3ª edição, ela tem o propósito de despertar a consciência da sociedade para um problema que está presente na nossa sociedade, mas que eu tenho a impressão de que a sociedade sabe do problema, mas não tem a noção exata do tamanho do problema. E a marcha, então, traz essa contribuição, que é despertar a sociedade para uma situação que hoje aflige a todos nós, é um flagelo nacional, e esperamos que, entre outras ações, porque uma marcha apenas não vai resolver o problema das drogas, mas pode sim despertar a consciência da sociedade para o tamanho desse problema e engajar essa sociedade na luta para que a gente possa diminuir a dor das famílias, que é muito grande.
Deputado, queria te perguntar, o que a comissão tem visto? Porque a comissão ela tem viajado, essa comissão permanente, o nosso estado inteiro, toda semana tem uma viagem diferente, num local diferente. Como é que está essa problemática do crack hoje no nosso estado? Olha, de norte a sul, de leste a oeste, pastor Wellington, o problema é o mesmo. Em todos os lugares onde a comissão chega, nós temos encontrado as mesmas aflições. Ou seja, pais desesperados por ver os seus filhos nas drogas, as autoridades de pés e mãos amarradas, sem saber o que fazer, a falta de recurso, a falta de estrutura para o tratamento da dependência, para o combate ao tráfico, para a reinserção do dependente depois do tratamento na sua família e no mercado de trabalho. Nós temos encontrado as mais diversas situações de dificuldades. Agora, a comissão ela tem proposto alguma coisa? O que a comissão tem proposto para o governo? Com certeza. O que a comissão faz, na verdade, como aconteceu na marcha, a marcha é uma oportunidade para que a gente possa fazer esse despertar da consciência. A comissão vai até as cidades, até as regiões, em qualquer parte do nosso estado, em qualquer um dos 853 municípios, e ali faz um raio-x da realidade, da necessidade daquela cidade ou região, entendendo que o problema é igual em todos os lugares. Fazendo esse raio-x, nós, através da comissão, geramos requerimentos que são encaminhados aos governos municipal, estadual e federal, no sentido de cobrar ações práticas para a solução do problema naquele local. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos cidades, pastor Vinícius, Cris, onde temos muitos menores envolvidos com o problema das drogas e que não há ali um centro de internação para o tratamento desse menor e nem tampouco um centro de internação para que ele cumpra uma medida socioeducativa por algum crime que já cometeu. Então, eu já ouvi de autoridades, por exemplo, no interior do estado, por exemplo, a Polícia Militar, nos relatando que já prendeu o mesmo menino 30 vezes e não tem o que fazer com ele. Então, nós temos aí, na esteira do problema das drogas, várias situações que nós precisamos de ações práticas do poder público, mas entendendo que esse não é um problema só do poder público, esse é um problema de toda a sociedade. Eu vou chamar o VT da Sonora que eu gravei com o pastor Vanderlei lá na marcha e daqui a pouco a gente volta então para continuar falando. Então segue aí, vendo a entrevista do pastor Vanderlei. O pastor e deputado Vanderlei Miranda, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack, afirma que a família é a peça fundamental para o tratamento dos usuários. A primeira coisa que eu sugiro é, se você descobriu que o seu filho está usando drogas, não o expulse de casa. Porque existe um tratamento que produz muito resultado e esse tratamento chama-se amor. Não expulse o seu filho de casa porque descobriu que ele está usando drogas. Abrace-o, porque a partir daí você tem que entender como pai que você também é um codependente e que você precisa de dar apoio para que ele saia. Porque se você como pai, como mãe, não o abraçar, não o amar, a rua vai abraçá-lo mais, a droga vai abraçá-lo mais. Mas eu vou mais além, Vinícius. Eu quero também deixar aqui um alerta aos pais. Sinais de que possivelmente a droga já chegou dentro da sua casa. Olhe dentro da mochila dos seus filhos quando voltar da escola. Olhe a ponta dos dedos, veja se não estão queimadas. Cheire a ponta dos dedos para ver se não tem um cheiro estranho. Observe o comportamento dele. De repente era um menino, uma menina educada com os pais, respeitosos com os pais e ficou rebelde. E os pais não estão entendendo. Observe se não está sumindo objetos de valor dentro de casa. Tudo isso pode ser considerado como sinais de que a droga, infelizmente, chegou naquela casa. Então, a prevenção, na minha avaliação, começa dentro da própria casa. São os pais cuidando, observando com quem seus filhos estão andando, observando mudanças de comportamento.
Várias escolas estiveram presentes e incentivaram os alunos a participar. O diretor da Escola Estadual Maria Carolina Campos, André Luiz Dornelas, comenta sobre a importância da união das instituições de ensino e família. Olha, a gente procura dialogar muito. O apoio da família é fundamental, porque a família próxima à escola é a solução. Se a gente não conseguir unir as duas coisas, não tem jeito. Os alunos também participaram de forma efetiva e falam sobre a relevância de estar em uma marcha como essa. Eu já tive vários colegas que se envolveram e graças a campanhas assim e a ajuda do pai e da mãe, eles conseguiram, sei lá, se livrar, sabe? Sobre o crack, que é que assim é um vício muito difícil de ser abandonado e tal. Você, Mirelle, já teve alguma amiga? Já tive amigos que se foram por causa das drogas e é bom incentivar porque é muito prejudicial à saúde. E essa campanha para alertar todo mundo que a vida é tão bela, para que se envolver com isso? Que é muito bom a gente se divertir do que a gente acaba morrendo por causa de porcaria, na verdade. É sempre bom fazer uma manifestação pacífica assim, tranquila, com pessoas que só pensam o bem das outras, entendeu? E a gente está lutando por isso aí, e estamos juntos nessa. E a fé acima de tudo. Por isso que a gente está falando que se a gente ter fé, a gente consegue alcançar o topo dos topos, só a gente querer. Pastor Vanderlei, o senhor estava falando no vídeo ali sobre a questão da participação da família. Pastor Wellington, o senhor queria também pontuar alguma coisa? Forte isso que o senhor coloca, né? Quando essa inversão de valores e o senhor traz a responsabilidade para a família. Onde a comissão percebeu isso? Ou seja, essa necessidade da comissão de chamar, vamos dizer assim, um puxão de orelha para a família poder ajudar nesse combate, porque muitas das vezes a gente transfere muito, né? Responsabilidade. É partindo do né? princípio de que o problema das drogas não é um problema de uma determinada categoria, de um determinado segmento. O problema da droga é um problema de todos nós. E quando me perguntam como é que se faz prevenção, eu sempre respondo, prevenção começa dentro de casa. São os pais atentos ao que os seus filhos estão fazendo. É cada pai, cada mãe observando mudanças de comportamento, como eu falei na matéria. Cada pai, cada mãe tendo a coragem, não se constrangendo de olhar lá dentro da mochila para ver o que ele está carregando. Porque às vezes vai se surpreender de encontrar até uma arma dentro dessa mochila, como já aconteceu dentro das escolas, não é verdade? É preciso que os pais amem esses filhos, sabe? Principalmente quando descobrirem que eles se envolveram com as drogas. De repente não deu para perceber lá atrás, mas agora é uma realidade. Então abrace esses filhos, dê amor a esses filhos, porque eu não tenho nenhuma dúvida, pastor Wellington, de que não existe tratamento mais eficaz do que uma dose de amor exagerada todos os dias para os nossos filhos. E se os pais assim entenderem, se assim fizerem, eles vão poder, num primeiro momento, não deixar que os seus filhos entrem. Se tiverem entrado, dando desse amor, vão poder resgatá-los e trazê-los de volta ao convívio da família e à vida. Isso é muito importante. É importante observar, por exemplo, se ele mudou o comportamento, o humor dele. Às vezes era um menino bem educado, uma menina amorosa e de repente ficou rebelde. As notas na escola não vão bem. De repente, essa pessoa passou a trocar a noite pelo dia. Aquilo que eu disse ali na matéria, começou a assumir objetos de valor dentro de casa, é sinal de que essa pessoa está usando esses objetos como moeda de troca lá fora para conseguir droga. Então, prevenção começa dentro de casa. Essa aí é de uma família tradicional que todos nós brasileiros conhecemos, concordo com o senhor e o pastor Wellington. Mas hoje tem uma nova família no Brasil que nós desconhecemos. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão usando crack hoje, ou o pai está preso, ou a mãe está viciada no crack. E esse amor, muitas das vezes, não chega. Tem muitos meninos que são criados ao aléu. E esse aí? Sim, veja bem, eu concordo com você, Cris, mas a gente precisa entender que essa não é a condição de todos. Essas são exceções que nós temos. E grandes, né? Mas eu diria que o sistema carcerário só cresce. Sim, eu diria que ela existe, mas a proporção não é tão grande ao ponto de a gente não valorizar a outra ponta dessa situação.
Para essas famílias que estão vivendo esse problema, e eu sei que nós temos hoje essa situação, pais que estão presos por causa do tráfico, mães que ficaram dentro de casa usuárias das drogas, não é? E esses filhos acabam convivendo num ambiente muito insalubre.